Olá, seja bem-vindo ao Clube da Gestão, aqui onde transformamos pensamento em ação. A nossa aula de hoje nós vamos falar sobre a importância do público-alvo nos negócios. Além de falar sobre a importância do público-alvo nos negócios, nós vamos entender como que se cria um público-alvo, como que se identifica o público-alvo, como que se faz uma pesquisa de mercado, qual é a importância deles para o negócio e como que se aplica, tá? Que é o mais importante, a aplicação. Então, assim, é, eu decidi trazer essa aula porque às vezes as pessoas se perdem muito em decidir para quem vender, para quem prestar o serviço, quem é o meu cliente. Nós já temos aqui no Clube da Gestão uma aula sobre tipos de clientes, então assistam essa aula, tá? É muito importante. E, como eu falei, as pessoas acabam se perdendo em não saber para quem ela vai vender o produto, vai prestar o serviço, quem ela vai atender, tá? Então tem uma frase aí, é muito antiga, né? Ou frase ditado, né? Que a gente escuta desde o tempo dos avós, que é quem quer agradar todo mundo acaba não agradando ninguém, tá? Isso também se leva para o público-alvo. Quem quer agradar todo mundo acaba não agradando ninguém. Podemos converter da seguinte forma: quem quer vender para todo mundo, quem quer atender a todo mundo, não atende ninguém. Cícero, mas como é que eu não atendi ninguém se eu quero atender, se eu estou vendendo para todo mundo, se eu estou prestando serviço para todo mundo? Como que eu não atendo ninguém? Não, você não atende ninguém de forma eficiente, de forma com excelência, com qualidade. Você atende todo mundo meia boca, tá? Então é muito importante que você tenha bem definido o seu público-alvo. Quem é o teu cliente, tá? É, esse ditado, essa frase, né, vai nos ajudar aí a entender a importância dessa definição do público-alvo, tá? Porque, como eu falei agora há pouco, se você quer agradar todo mundo, você não agrada ninguém. Se você quer vender para todo mundo, você não vende para ninguém. Esse conceito de público-alvo, gente, surgiu aí há um bom tempo para ajudar essas empresas a definirem seus grupos de consumidores, tá? As grandes marcas começaram a definir seus grupos de consumidores e aí isso ajuda a tornar a tua venda, o teu processo de venda do serviço ou produto mais eficiente. Facilita o teu processo de venda porque você conhece o teu cliente, você sabe quem é o teu público-alvo, tá? Então, assim, normalmente o público-alvo ele tem características em comum, certo? Normalmente ele tem características em comum. Vou citar um exemplo. Nos processos de mentoria aqui do Clube da Gestão, em uma das mentorias, uma da aluna, por exemplo, trabalha com salgados. E aí ela fala, não, eu forneço salgados para eventos, tal. Eu disse, ó, quem é o teu público-alvo? Quem é o teu cliente? Ah, o meu cliente, ele é a pessoa que vai fazer festa, a dona da festa, ou sei lá, o contratante. Eu disse, você já parou para pensar que o teu cliente pode ser, por exemplo, ou cerimonialista, a cerimonialista, ou seja, a pessoa que indica quais são os fornecedores, e aí você tem um grupo bem restrito de público-alvo, onde você pode atacar diretamente essas pessoas, você pode bolar uma estratégia de como você chega nessas pessoas, de como que ela vai vender os seus produtos. Então, assim, é muito importante que você tenha essa definição de público-alvo. Isso vai fazer toda a diferença no teu processo de venda, tá? Isso eu citei um exemplo. Nós temos um outro exemplo também, que saiu da mentoria. É importante a gente falar sobre exemplos reais, né? Nós temos outro exemplo também que saiu da mentoria, por exemplo, que é uma pessoa que trabalha em ótica. Ela está se formando em ciências contábeis e deseja trabalhar na área, assim, na área financeira. Eu disse, ó, beleza, deseja trabalhar na área financeira, mas quer atender quem? Disse, não, eu quero dar consultoria para empresas, por exemplo. Mas por que você não cria um público-alvo? Já que você trabalha dentro da ótica, do segmento de ótica, por que você não cria um produto de consultoria financeira exclusivamente para óticas, que é um setor, um segmento que você conhece? Então, quando você define o público-alvo, fica mais fácil de você vender o teu produto, vender o teu serviço e atender de forma excelente esse cliente, tá? Então, é muito importante você ter a sua definição de como que você começa a fazer essa segmentação aí de mercado para você chegar ao teu público-alvo, tá? Então, assim, como eu falei, o mercado
os consumidores, ele costuma ser fatiado em segmentos aí com perfis semelhantes, né? De acordo com algumas características aí, por exemplo, característica demográfica. Um exemplo da ótica. Onde que ficam as principais óticas? Fica no endereço tal. Então você tem ali um segmento, um mercado que tem uma característica demográfica. Elas ficam normalmente concentradas num certo local. O outro exemplo que eu citei dos salgados, onde que ficam os buffets da cidade? Você já tem ali concentrado uma característica demográfica do teu público-alvo, tá certo? E aí você tem também as características comportamentais. Você tem idade, né, gênero, escolaridade, estilo de vida, personalidade, enfim. Essas informações, elas importam para qualquer empresa e isso influencia nas decisões que você vai tomar para chegar a alcançar esse cliente, tá? Isso é muito importante. Então, assim, claro que esse tipo de característica não sai aí da cabeça de qualquer forma, né? Não sai você, quem será o meu cliente? Fulano ali, a prima. Não é assim. Você precisa fazer uma análise, você precisa pesquisar, pensar, né? Você mapeia quem são as pessoas, quem são os principais canais de venda, quem eu devo procurar, né? Então, assim, você precisa mapear e você olha aquelas pessoas e começa a identificar nelas o que elas têm mais de afinidade com você, que dá mais chances, aumentam as chances dessas pessoas virarem clientes, tá? Então, assim, é um plano e isso não é à toa, gente. Grandes empresas fazem isso e você também pode fazer no teu segmento, no teu negócio, seja grande, pequeno, qualquer que seja, tá? Qualquer que seja, beleza? Então, assim, isso é muito importante. Eu vou trazer para a gente começar a entrar mais nessa parte prática, para que vocês possam aprender a fazer a segmentação de público-alvo. Eu vou colocar aqui um tópico, tá? Vou começar a compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa eu ver como é que tá aqui. A importância do público-alvo dos negócios. Beleza. Se vocês estiverem vendo bem, me avisem. Vamos tentar mudar um pouquinho aqui o formato, ver se melhora a visualização de vocês. Quais são as bases da segmentação do público-alvo, tá? Primeiro passo, quando você for pensar em começar a destrinchar o teu público-alvo. Então, assim, a segmentação, ele é baseado em uma série de variáveis, tá? Se você, por exemplo, disser que quer vender para uma mulher, são mulheres acima de 60 anos, por exemplo, essa definição ela é muito ampla, né? Ela está mais próxima lá do início para quem quer agradar todo mundo, mulheres acima de 60 anos, né? Então você pode incluir aí outras variáveis, tá? Isso se tratando de público-alvo, tá? Mais à frente, pessoal, eu vou falar também que nós temos aí público-alvo, pode ser empresas, pode ser pessoas. Lembrando que empresas são formadas por pessoas, então as coisas acabam se casando, mas é muito importante a gente pensar nisso, tá? Então, assim, por isso que é importante você fazer alguns recortes do mercado e identificar quais são os segmentos que eu falei anteriormente que tem mais afinidade com você, com a sua marca, com o seu produto, com o seu serviço, tá? Então, eu vou trazer aqui algumas variáveis, as bases da segmentação do público-alvo, que aí você pode definir, tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui, deixa eu ver se está muito pequeno, se tiver eu aumento um pouquinho mais. Deixa eu ver como é que ficou aqui. Vamos fazendo aqui ao vivo, hein? Espero que dê para vocês verem. Se estiver pequeno, fala para mim no chat, tá? Que eu tento ajustar. Bom, a primeira base, ela deve ser sempre geográfica, tá?
Vamos lá, vou explicar o que é a base geográfica. Você começa aí, se estiver pequeno, se não estiverem vendo, vocês me avisam, tá? Tô de olho aqui no chat. Muita gente, pessoal chegando. Boa noite, Ana Paula. Boa noite. Vamos lá. A primeira base ela é geográfica, beleza? Então você começa com o básico, país, né? Então, Cícero, mas a gente está no Brasil, beleza. Mas existem negócios que têm clientes fora do exterior, então ele precisa também segmentar. País, região, norte, nordeste, sudeste, centro-oeste, estado, tá? Você vai fazendo essa segmentação. A cidade ou cidades, tá? E se não for só cidade, se for só estado, tira cidade. Tamanho da cidade ou tamanho do estado. Tamanho em metragem, Cícero? Não, em população, tá? Beleza? E rural, né? Se ela é rural ou é urbana, residencial ou comercial, né? A área que você vai atuar, a densidade, ou seja, a quantidade de pessoas pelaquela região, a densidade demográfica daquilo e o clima, tá? Porque existem produtos ou até prestações de serviços que também dependem do clima, produto para clima frio, clima quente, enfim, tá? Então, essa é a primeira base geográfica. Façam isso, é necessário, tá? Eu tenho falado, tenho dito, por exemplo, você consegue atender fora do estado, você consegue atender no outro local, você consegue atender fora do teu bairro. Se é só no teu bairro, então foca no teu bairro. Faz aqui o teu público pro teu bairro, verifica quem é o teu público, beleza? Aí depois que você passa do geográfico, a base geográfica, nós vamos para a demográfica. O que é isso, Cícero? Se estiver pequeno, vocês me avisam, gente. Depois que você definiu aqui a localização do teu público-alvo, dentro dele o que é que você vai pegar? A idade do teu público-alvo. Cícero, meu produto, meu serviço é para pessoas que têm entre 30 a 50 anos, tá? Então você precisa ter a idade do teu público-alvo, o gênero do teu público. Deixando claro o negócio, tá? Antes de falar sobre isso. Cícero, então quando eu defini aqui que é de 20 a 50 anos, então quer dizer que eu não posso, se a pessoa tiver 19 anos, eu não posso vender? Não, gente. Aqui é o público-alvo, é quem você vai atacar para fazer as vendas, para buscar vender, tá? Você lembra do início. Quem não assistiu a aula, volta ao início, principalmente aqui no ao vivo, né? Quando for pro gravado vai ter corte, mas quem está aqui ao vivo, quem perdeu, lá no início da nossa ao vivo tem alguns recados, enfim, eu expliquei algumas coisas. Então, assim, idade pro teu público-alvo, tá? Para quem você vai atacar nas vendas. O gênero. Cícero, o meu público é o feminino. Quer dizer que eu não vou vender pro masculino? Não, você vai vender. Vai chegar o teu cliente masculino querendo comprar, sei lá, uma roupa feminina para a esposa, entendeu? Então, assim, mas ele é a exceção. A grande maioria, o público-alvo é feminino, tá? Aí você pode, tem várias coisas que você pode incluir. Se você tem que fazer tudo isso, não necessariamente, mas o que se encaixar no teu tipo de negócio seria interessante. O tamanho da família, ciclo de vida familiar, está solteiro, casado, casada, com filhos, sem filhos, renda, condição socioeconômica, né? Se vive bem, classe A, classe B, classe C, né? Ocupação, qual é a profissão, qual é o trabalho, escolaridade, ensino médio, ensino superior, tá certo? Qual é a geração? Agora algumas empresas estão incluindo essa questão, geração Y, né? Geração X, enfim, Z, né? Então tem essa questão da geração também. Religião, tá? É muito importante. Nós temos aqui a aluna do Clube da Gestão que, por exemplo, isso aqui, o público-alvo dela são mulheres casadas, com filhos, evangélicas, tá? E tipo, aí você bota lá o idade, normalmente já são acima de 30 anos. Então, ela tem um público-alvo, certo? Então, você também pode ter esse público-alvo. Então, raça e nacionalidade, tá? E aí, assim, como eu falei, ela é bem abrangente. Se todo mundo é brasileiro, eu vou tirar a nacionalidade só para não me atrapalhar. Tira a raça, se não quiser, entendeu?
Aqui nós temos o padrão, a base, as informações base, padrão, beleza? Então, essa é a segunda base, tá? Vamos para a terceira base, que aqui também é muito, muito, muito interessante. Beleza? Vamos aqui para a segunda base, para você definir a segmentação do teu público-alvo. Espero que não atrapalhe aqui vocês. Vamos ver se a gente consegue. Se estiver pequeno, vocês me avisam, gente. Se não estiverem vendo, vou tentar ajustar de alguma forma, tá? Tô olhando aqui pro lado que eu também tô vendo a colinha aqui do vídeo, para ver como que tá na tela. Pronto, acho que agora melhorou. Gente, a base psicográfica. O que é isso, Cícero? O que é que a base psicográfica fala? Qual é o estilo de vida do teu público-alvo? Ele tem um estilo de vida saudável? Ele tem um estilo de vida minimalista? O que é estilo de vida minimalista, Cícero? Não é aquelas pessoas que ostentam, né? Vive com o básico. Esse cliente tem um gosto bem específico, tá? O teu cliente é romântico, criativo, ele é militante político, enfim, tá? Então aí você entra na personalidade, ele é sociável, autoritário, conservador, né? Quais são os valores do teu cliente? Lembra, gente? Olha que interessante, tá? Eu falei no início da nossa aula que o teu público-alvo precisa ter uma conexão com você, precisa ter uma afinidade com você, com a tua marca, com o teu produto, com o teu serviço, tá? Então aqui quando a gente fala de valores, nós vamos ter uma aula para a gente falar sobre isso, mas já dando aqui um toque inicial, quando a gente fala sobre valores, é importante também que os valores do teu cliente se encaixem com os de vocês, tá certo? Com o teu negócio, com o teu produto, com o teu serviço, com a tua empresa, os interesses do teu público-alvo, as preocupações do teu público-alvo, tá? Então, por exemplo, a preocupação, vamos citar um exemplo, a preocupação do público-alvo de um advogado trabalhista, né? Um advogado trabalhista que atende, por exemplo, atende empresas. A preocupação dele é nunca ter um funcionário colocando a empresa dele na justiça, tá? Então, assim, o advogado vai encaixar a parte de comercial dele para atender essa preocupação desse público-alvo, entendeu? Então aí você vai unindo isso, você vai fazendo essas junções de valores, interesses, aí você vai lá para demográfica, você vai para geográfica, enfim. Então quando você tem isso muito bem mapeado no teu negócio, repito, gente, desde o início da aula, seja ele pequeno ou seja ele grande, quando você começa já o teu negócio com um público-alvo bem definido, as chances de você crescer, as chances de você escalar, alavancar são gigantes, tá? E não vamos esquecer, quem tenta agradar a todo mundo acaba não agradando ninguém, beleza? Tenha seu público-alvo, tá? E aí a quarta base, quarta e última base das segmentações do público-alvo, como que você vai chegar ao teu público-alvo. Vamos lá. Vou colocar aqui para vocês. Vamos ver se eu consigo tentar de uma forma que ajustar para ficar bem legal para vocês, sem cobrir. Acabei fazendo um monte de besteira. Vamos lá, aqui é ao vivo, viu, gente? Tem isso não. Deixa eu diminuir aqui os espaços. Juntar tudo. Ver se fica melhor.
Se ainda não estiverem vendo, me avisem. Vou tentar ajustar de alguma forma. Vamos lá. Estamos testando, como eu falei para vocês, o formato da aula. E vamos aprendendo em conjunto. MVP é assim. Vamos ver se dá para vocês verem aí. Tentei ajustar, tá? Cícero, tem muito texto. Não se preocupem, isso vai estar no resumo da aula, que vai estar lá no portal do aluno, tá? Se você estiver anotando, ótimo, porque às vezes tem dicas, informações que a gente passa aqui, que às vezes não está no resumo, tá bom? Então, ótimo, a gente chegando aí, boa noite. Então, nós temos a nossa quarta base para a definição do público-alvo, que é a base comportamental, beleza? Então, assim, como é que funciona essa base, Cícero? O status do teu usuário, do teu cliente, do teu consumidor, se ele é um consumidor que é regular, ou seja, todo mês, toda semana ele vai estar te comprando, se ele é apenas um cliente em potencial, ou seja, lembra do exemplo que eu citei dos salgados, que na mentoria eu falei disso, o teu público-alvo, acho que o teu público-alvo ideal deve ser os cerimonialistas. O cerimonialista ele não compra, tá? Mas ele faz as pessoas comprarem. Então ele é um usuário em potencial, tá? Ele é um público-alvo em potencial. Aí você tem o ex-consumidor, ex-cliente, que você pode procurar ele de alguma forma, tá certo? Então assim, a intensidade do uso do teu cliente, como que ele está te comprando, qual é o tempo, a lealdade do teu cliente a você, será que ele também compra do teu concorrente? Ele só compra a você, só contrata os teus serviços, tá? Então, assim, aí você tem as informações, o estágio dele, ele está interessado, ele está apenas informado. Então, a acessibilidade dele ao marketing, será que eu posso chegar nele diretamente? Eu posso mandar uma mensagem no WhatsApp dele? Ou é um cliente que eu tenho que ligar, é um cliente que eu tenho que passar um e-mail? Como que é esse público-alvo, como que ele gosta de ser contactado. Então, tudo isso tem que estar no teu público-alvo, beleza? Para que você defina a segmentação do teu público-alvo. Um negócio sem um público-alvo, um negócio que tenta atender todo mundo, não atende ninguém, beleza? Tenham um público-alvo, tá? Mas a gente chegando Boa noite a todos. Beleza? Então, gente, nós falamos aqui, eu falei para vocês que eu ia falar também sobre a questão de definição de público-alvo quando o atendimento é empresa para empresa, tá? Nós estamos falando aqui sobre pessoas, lembrando que empresas são formadas de pessoas. Então, quando você definir esse público-alvo, por exemplo, se o teu negócio, como um dos meus negócios, que é contabilidade, onde eu presto serviço de contabilidade para empresas, tá? Então, o meu público-alvo são empresas. Eu tenho bem definido meu público-alvo. Só que as empresas são formadas de pessoas. Então, além de eu definir com a segmentação do meu público-alvo empresa, eu também tenho definido o meu público-alvo pessoa. Eu fiz tudo isso aí, geográfico, demográfico, psicográfico, comportamental, tá? Eu tenho isso bem definido no meu negócio, beleza? Se você atende só pessoa física, né, só pessoas, não atende empresas, fica mais fácil. Você não precisa fazer o segundo o público-alvo, né, que é a empresa. Você só faz a pessoa. Isso aqui que nós acabamos de falar, tá? Mas eu vou trazer de forma bem rápida, no caso das empresas, tá? Essas variáveis, elas são diferentes, porque elas se referem às características empresariais. Aqui estávamos falando sobre características de pessoas, nós vamos falar agora sobre características empresariais, tá? Deixa eu tirar aqui. Então, quando eu vou definir o público-alvo, quando é segmento pessoa jurídica, empresa, eu tenho aqui, por exemplo, se tiver pequeno, vocês falam para mim no chat, que aumenta o tamanho, tá? O segmento de atuação dessa empresa, ela é do ramo alimentício, ela é uma indústria, ela é um prestador de serviço, mas prestador de serviço em qual segmento? Um segmento médico, segmento estético, segmento advocatício, de contabilidade,
de representação comercial, enfim, tá? O porte da empresa, ela é uma grande, ela é uma pequena, microempresa, qual é o meu público-alvo nesse segmento de atuação, indústria e serviço, qual é o meu público-alvo no porte dessa empresa, se é a grande, se é a pequena, a micro, qual é o faturamento dessa empresa, desse meu público-alvo, quantos funcionários esse meu público-alvo normalmente tem, até quantos, de 0 a 100, de 0 a 10, de 10 a 50, tá? Qual é a localização desse meu público-alvo, onde essa empresa está instalada, e qual é a maturidade do mercado desse meu público-alvo. Por exemplo, por que maturidade, Cícero? Normalmente quando você presta um serviço ou você vende para a empresa, você pensa também ao longo prazo. Você pensa também em um negócio duradouro. Você pensa também que esse cliente possa te comprar, te contratar mais vezes, tá? Então, quando você olha a maturidade do mercado, será que o negócio dele, normalmente as empresas quebram mais rápido? Quem são os concorrentes? Quanto tempo os concorrentes estão no mercado? Quanto tempo esse cliente, essa empresa está no mercado? Uma empresa que já está há 10 anos. Opa, então ela tem uma maturidade no mercado. Uma empresa nova. Beleza, é uma empresa nova. Mas no segmento dela, as empresas normalmente duram muito tempo? Duram. Então, ótimo. Esse mercado ele tem maturidade. Beleza? Então, aqui nós temos as bases para você fazer a segmentação do teu público-alvo quando é empresa. Gente, até aí ok? Alguma dúvida? Podemos adiantar a nossa aula? Estou de olho aqui no chat. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a segmentação do público-alvo, seja nas pessoas, seja na empresa, a hora de falar é agora para a gente tirar a dúvida ao vivo, tá? Se não tiverem dúvidas, nós vamos para frente, beleza? Porque aí eu vou dar agora alguns exemplos. Eu já dei alguns exemplos aqui durante a aula, né? Vocês estão vendo que a gente fala sempre de uma forma que seja viável, que você consiga executar, que existe. Eu dei exemplos, inclusive, de alunos aqui do Clube da Gestão, beleza? Vamos lá, se ninguém tem dúvida, eu vou trazer exemplos de público-alvo, tá? E esses exemplos é para que você entenda melhor a definição do público-alvo, tá? Então, assim, vou citar um exemplo de uma marca de bicicleta. Vamos de marca de bicicleta, tá? Vamos dizer que a marca de bicicleta está lançando uma linha nova aí para trilha, né? Não sei se tem galera aqui de bike aqui no Clube da Gestão, acho que não. Acho que não tem muita gente fitness não. Mas vamos falar da bicicleta, tá? Então assim, essa marca de bicicleta que está lançando uma linha voltada para trilhas, preste atenção. A marca de bicicleta ela está lançando uma nova linha voltada para trilhas, tá? Então ela poderia dizer que o público-alvo dela são pessoas de 20 a 40 anos que gostam de trilha. Simples, né, pessoal? Mas aí essa simplificação pode atrapalhar a marca, a empresa. Por que pode atrapalhar? Porque o público-alvo está muito amplo, tá? E aí a marca vai atingir muitas pessoas que não vão se interessar pelo seu produto, tá? Ela poderia botar aqui, ó, são pessoas de 20 a 40 anos que gostam de trilha. Então, eu não gosto de trilha, mas eu estou na faixa etária dos 20 a 40 anos. Eu posso ser atingido por uma estratégia de marketing dessa marca. Um vendedor pode entrar em contato comigo, apenas porque eu me encaixei ali entre os 20 a 40 anos, tá? E aí, sobre gostar de trilha, ele só vai saber quando ele me perguntar. Então, sou Cícero, você gosta de trilha? Não. Ou seja, ele perdeu tempo, dinheiro, a ligação, enfim, desperdiçou, tá? Então, é importante que vocês saibam disso. E aí eu vou citar um exemplo aqui agora, como que vale a pena você especificar, tá? A gente precisa ser bem específico na definição do público-alvo, beleza? Vou colocar aqui para vocês essa definição para essa marca, tá? Como que ela definiu, ó, para ajudar vocês no exemplo, tá? Homens e mulheres de 20 a 40 anos, casados ou solteiros,
sem filhos, brasileiros, moradores de capital da região sul do Brasil, com renda familiar de 5 mil a 15 mil, ensino superior completo, independentes e autoconfiantes, estilo aventureiro e esportista, usuários de fim de semana focados na qualidade do produto. Vejam só a especificidade desse público-alvo, tá? Vejam só. Beleza? Por que, Cícero? O produto deles é caro, tá? Então a renda familiar precisa ser de 5 mil a 15 mil. Se não for, não vai ter como pagar. A empresa vai perder tempo. Vejam só todas as especificidades, tá? Eles precisam ser, eles não colocaram aqui, ó, gostar de trilha. Não. Precisa ser independente e autoconfiante. Ter o estilo aventureiro esportista. Porque necessariamente a pessoa pode nunca ter feito trilha, mas tem o estilo aventureiro esportista, e aí surge uma oportunidade de começar a fazer trilha com uma bike nova, enfim. Então aí vai a estratégia de vendas, tá? Então é muito importante vocês serem bem específicos no público-alvo de vocês, beleza? Então aqui esse exemplo é bem bacana para vocês entenderem como que vocês fazem. Isso, mas eu vendo produto, eu vendo comida, eu vendo... Gente, dá para você fazer público-alvo em qualquer negócio, beleza? Todo e qualquer negócio. É só você utilizar aquelas bases, as 4 bases que eu trouxe, tá? Geográfica, demográfica, psicográfica e comportamental, beleza? Não se assustem porque o resumo vai estar na plataforma. Na área do aluno você pode baixar o resumo, tem tudo isso, tá? E nós teremos a tarefa para essa aula. Vocês vão definir o público-alvo de vocês, beleza? Vocês vão definir o público-alvo de vocês, tá? Vai tá lá no portal. A gente, infelizmente, ainda não estou conseguindo colocar aqui na aula já para você baixar a tarefa. Eu gostaria muito já de ter aqui embaixo o link, mas por questões técnicas a gente não está conseguindo ainda. Vamos torcer para em breve isso já está funcionando. Foi uma sugestão, inclusive, de um aluno aqui do Clube da Gestão, que é interessante que já depois da aula a gente já fazer a tarefa e faz sentido, tá? Já fazer exercício, a gente já definiu o público-alvo aqui, enfim. Então é muito importante, beleza? Mas vocês viram aí que nesse exemplo as características vão desde o geográfico, que ele fala lá, que são capitais da região sul, até os gostos e comportamentos, né? Estilo aventureiro, entendeu? Gosta de produtos com qualidade. Então assim, quando você faz isso, a sua estratégia comercial, a sua estratégia de venda tende a ser mais certeira, tá? Vamos agora trazer um exemplo de empresa, beleza? Vamos fazer um exemplo agora de empresa, tá? Isso foi uma marca que vende para pessoa física, beleza? Nós vamos fazer agora um exemplo de empresa para empresa. Esse exemplo aqui é bem específico, por exemplo, uma empresa de sistema, tá? De software, de CRM, né? Que faz todo o controle de gestão de uma empresa. Tá chegando aí no mercado brasileiro, nesse exemplo específico. E aí vai lançar uma campanha e definir o seu público-alvo. Vejam só o público-alvo da empresa. Ó, micro e pequenas empresas com até 100 funcionários, faturamento de até 4 milhões e 800 mil ao ano, que atuam nos segmentos de comércio e serviços situadas no Brasil, com pouca maturidade na gestão do relacionamento com o cliente. Olha isso, como é bem bacana, importante a especificidade, beleza? No exemplo aí, vamos para a vida real, né? Deixa eu pensar, eu gosto de trazer exemplos de vocês. Tô tentando lembrar de alguma empresa, de algum aluno do Clube da Gestão, mas não tá me vindo na cabeça. Mas enfim, esse exemplo é bem bacana. Então assim, você viu a especificidade aqui quando é de empresa para empresa, tá? Ele não quer empresa grande, nem média, ele quer micro e pequena. Teve mais de 100 funcionários, ele não quer atender essa empresa.
faturamento passou de 4 milhões e 800 mil, ele também não quer atender essa empresa, porque muda regime de tributação, enfim, muda tudo. Ele fala que ele não quer indústria, porque ele só quer que atue no comércio e no serviço, tá? Tem que estar no Brasil, se estiver no exterior, ele não quer. E que essas empresas, esse público-alvo, tenha pouca maturidade na gestão do relacionamento com o cliente. Ele não tem controle no relacionamento do cliente. Eu, por exemplo, estou implantando o CRM na minha empresa de contabilidade, onde vou fazer justamente a gestão de relacionamento com o cliente, das vendas, tá? Então, antes nós não tínhamos controle, era no caderno, papel, uma planilha, bem bagunçado. O cliente entrava em contato com a gente, eu desejo contratar a contabilidade. A gente não anotava, não tinha. Nós temos agora um CRM, tá? Então, nós tínhamos pouca maturidade na gestão do relacionamento com o cliente. O cliente entrou em contato, a gente já dentro do próprio CRM, o cliente falou isso, foi enviado uma proposta, foi feita uma mensagem. Então, assim, isso é muito importante, tá? É muito importante que vocês definam o público-alvo de vocês, beleza? Isso ajuda muito, gente, nas vendas, em tudo, tá? Então, vocês perceberam aí que eu trouxe para vocês as diferenças bases para você segmentar o público-alvo: pessoas, público-alvo, empresas. E assim, quando você segmenta público-alvo empresas, você não utiliza características comportamentais pessoais, né? Então, por quê? Porque normalmente, depois do público-alvo, você definiu o teu público-alvo aqui, você vai definir um negócio chamado persona, tá? E mais na frente eu vou falar um pouquinho só sobre a diferença disso, para que vocês entendam mais ou menos. E nós teremos cadê? Deixa eu só achar aqui. Tô na Cocolinha, tá, pessoal? Pra gente poder ir guiando a nossa aula, tá? Que é a diferença entre o público-alvo e a persona, tá? O que é a persona, Cícero? Público-alvo e persona, gente, são ferramentas que ajudam vocês a chegar ao cliente. São ferramentas do marketing, né? Enfim, que te ajuda a olhar o mercado e definir com quem a sua marca, o seu produto, a sua empresa, o seu negócio, a sua prestação de serviço deve se comunicar. Então, assim, às vezes a gente acaba confundindo os conceitos. Com certeza vocês já devem ter visto muita coisa por aí sobre persona, público-alvo, enfim, né? Então, a persona especificamente, ela traz uma descrição aprofundada sobre o perfil de um personagem, sobre os hábitos, os gostos, os interesses. Vou dar um exemplo de persona. Eu vi aqui, a Lupe botou sobre segmento de estética cosmética. Por exemplo, nós temos ali vamos falar que, para ficar mais fácil, um salão, né? Bem específico. Ou cosméticos mesmo, pronto, cosméticos. Bom, ela só vende cosméticos para pele negra, um exemplo específico, tá? Então, quando esse público-alvo, que ela vai definir mulheres, mães, enfim, o tipo de cosmético que vai atender, se é estrias, para pele, rejuvenescimento, sei lá, esqueci o nome, não sai, para rejuvenescer a pele, se é para tirar, por exemplo, espinhas, sei lá, para pele, tá? Quando ela define o público-alvo, que é a mulher negra, a idade, com filhos, por exemplo, casada, que tem uma rotina fitness, de academia e tal, beleza. Aí ela vem, quando ela definiu isso, ela vai dizer o quê? Bom, esse meu público-alvo, eu vou definir agora a persona. Quais são os hábitos dessa minha persona? O que é que ela gosta de fazer? Quais são os gostos dela? Do que é que ela gosta? Quais são os interesses? Quais são as dores, as necessidades? Ela tem a necessidade de resolver um problema com celulite, necessidade de resolver um problema com estria, tá?
Então, quando você define isso, você não abrange toda aquela complexidade da pessoa. Você não se resume aí uma questão superficial, tá? Então você aprofunda isso. Isso facilita demais, porque você já sabe os hábitos do teu público-alvo, os gostos, né? Então, as necessidades, os interesses desse teu público-alvo. Então, tem essa diferença entre público-alvo e persona, que nós teremos uma aula só para a gente aprender a trabalhar a persona, tá? No futuro próximo, beleza? Então, assim, o título da nossa aula hoje é a importância do público-alvo nos negócios, tá? Qual é a importância, Cícero? Vamos lá. Primeira importância, você tem um comercial mais eficiente, você tem campanhas eficientes, se você fizer anúncios, publicidade, tem muita gente agora trabalhando com influenciadores, né? Então, se você não tem um público-alvo bem específico, você acaba aparecendo para todo mundo. Se você tem um público-alvo específico, a tua campanha, a tua venda, a tua ligação, o teu atendimento ao teu cliente costuma ser mais eficiente, tá? Você se comunica melhor com o teu público, com aquela pessoa, com aquele cliente, porque você conhece as características dele, você se aproxima dele, cria aquela afinidade que eu falei lá no início da nossa aula, você usa uma linguagem que aquele teu cliente usa, né? Outro exemplo bem bacana que depois vocês podem pesquisar é o exemplo da Chili Beans, né? Que é de óculos. Eles têm um público-alvo bem definido, são jovens, descolados. Você chega lá, os vendedores, qualquer quiosque que você for da Chili Beans, qualquer loja, o vendedor tem a mesma linguagem, a mesma forma de falar, se apresentar para o cliente, tá? Ele tem a mesma abordagem. Então, é muito importante, eles têm um público-alvo bem definido, é um case bem interessante também, tá? Quando você tem o teu público-alvo bem definido, bem segmentado, você aproveita melhor as oportunidades, tá? Você aproveita melhor, porque existem segmentos que tem pessoas sendo mal atendidas, e aí quando você define um segmento desse e você tem um público-alvo bem específico, você atende bem esse cliente, porque você só vai atender a ele, você não atende a todo mundo, tá? Você cria soluções que resolvem o problema desse cliente específico. Você define um posicionamento, tá? Isso é muito importante, beleza? Então, assim, são muitos itens, muitas informações que fazem toda a diferença, que são muito importantes. Você se diferencia dos teus concorrentes, tá? Vou citar um exemplo. Estou com um projeto, e aí compartilhando com vocês, quem vai assistir essa aula gravada, quem está assistindo essa aula gravada depois, no futuro já pode ser que esse projeto já esteja acontecendo. Criar uma aula dentro da minha empresa de contabilidade para atender um público específico, públicos que tenham funcionários domésticos, babá, cuidadores de idoso, tá? Eu vou segmentar uma área da minha empresa, estou pensando inclusive em abrir uma outra empresa para isso, e fazer uma segmentação. E eu vou atender esse público específico. Por quê? Porque ele é um público que está sendo muito maltratado no mercado, muito mal atendido, e aí eu vou entregar um serviço com experiência, um atendimento com diferencial. Então eu vou me diferenciar dos concorrentes, tá? E aí eu conquisto o público que vai se alinhar aos valores que eu tenho, que eles também têm, que eles gostariam que fossem atendidos, tá? Isso é muito importante também, beleza? Então, gente, essa é a nossa aula de hoje. A nossa tarefa vai estar disponível no nosso portal do aluno, se Deus quiser, até amanhã, já com o exercício que vocês vão ter que fazer o público-alvo de vocês, do negócio de vocês, tá? Quem quer fazer tudo, quem quer atender todo mundo, acaba não fazendo nada, acaba não atendendo ninguém. Tenham um público-alvo bem definido, tá? Tenham isso no negócio de vocês, seja qual negócio for, beleza? Isso não é exclusividade de grandes empresas, toda e qualquer empresa faz isso, tá? Eu conheço inclusive, por exemplo, tem uma cliente, tem um quiosque que vende comida, ela vende comida chilena, e a comida chilena dela é sanduíche do Chile. Ela fala, se não gostar de sanduíche, se não gostar, por exemplo, não sei se é pimenta, tem um tempero lá específico. Se você não gosta desse tempero,
você não é meu público-alvo. Meu público-alvo é quem gosta desse tipo de tempero aqui, tá? Então ela tem bem definido quem é o público-alvo dela e ela vende demais. As pessoas, ela não perde tempo curiosos. O que é que tem no sanduíche? Qual é o gosto? Não, ela já deixa claro o público-alvo dela, qual é o produto dela e para quem ela quer vender. Então você pode fazer isso no seu negócio, tá? Você deve fazer isso, seja ele qual for, beleza? Bom, gente, estamos caminhando aqui para o fim da nossa aula. Tiveram alguma dúvida na nossa aula de hoje? Comentem aí no chat se teve alguma dúvida, se está tudo ok. A hora de tirar a dúvida é agora no ao vivo, porque depois a aula vai para o portal. E aí só depois na gravação, e lá você vai ter o resumo da aula, você vai ter também o exercício, tá? Agradecer aí quem participou. E vamos caminhando para o nosso fim da aula. Até a nossa próxima terça-feira. Nós vamos dar seguimento, destrinchando os 10 passos, as 10 etapas de como ter uma gestão eficiente. Esse já é o segundo passo, porque o primeiro, nós temos uma aula de gestão do tempo já lá no portal do aluno, no bônus Semana da Gestão, tá? Que o primeiro passo é a importância de saber que você vai investir tempo para ajustar a gestão do teu negócio. O segundo passo é ter bem definido o público-alvo, tá? Então nós estamos falando justamente sobre o público-alvo aqui, e aí nós vamos seguir com esses passos, tá? Aqui no Clube da Gestão, trazendo essas aulas práticas para vocês. Tenham bem definido o público-alvo. Se eu não tenho nenhum negócio, eu estou estudando, estou me preparando para ter meu próprio negócio, não tem problema, tá? Comece o seu negócio já sabendo qual é o teu público-alvo. É mais importante ainda, tá? Você diminui os riscos de dar errado o teu negócio, porque você sabe quem vai ser o teu público-alvo. Então, se você ainda não empreende, se você está decidindo empreender, Cícero, eu vou vender qualquer coisa. Beleza, para quem que eu vou vender? Quem será o consumidor desse produto? Quem será o consumidor desse serviço? Tá? Quanto que ele pode pagar? Quanto que eu posso cobrar por ele? Entendeu? Então tudo isso é importante, porque você já tem um processo bem definido de venda, que nós teremos mais na frente, nós vamos falar sobre vendas, enfim. O Clube da Gestão vai vir muita coisa boa por aí, beleza? Bom, gente, é isso. Aula show, Ana Paula, beleza. Bom, muito obrigado pela presença de vocês na nossa aula de hoje. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.